E aí, pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo? Onde você estiver aí nesse mundo de Deus, nesse mundo infinito, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que estão as coisas? Como é que está a sua situação financeira? Está bem, está tranquilo? Está vivendo com problemas ou está vivendo sem problemas? É a ótica do nosso, né, da nossa vida, da nossa existência. E aí, tudo tranquilo? Ó, antes de qualquer coisa, como sempre, quando eu começo um vídeo, eu peço, ó, curte o vídeo, se inscreve no canal Paulo Dharma 1970, beleza? Se inscreve e comenta o vídeo, curte o vídeo e comenta, beleza? Canal Paulo Dharma, eu sou o Paulo, tá? Do canal Paulo Dharma 1970, tudo tranquilo? Rapaz, hoje eu tô com um problema. Hoje eu tô com um problema. É isso aqui. Borges. É o Aleph. Jorge Luiz Borges. Eu fiz um vídeo uma outra vez, que eu acho que deve estar postado já, nessa altura do campeonato. Ó, se tiver estar aqui, escrito aqui. É justamente um vídeo sobre um livro do Borges, que é... é doideira. Borges realmente é doideira. Ó, tá aqui, ó. Deve estar por aqui. É o Ouro dos Tigres, que eu postei um dia desse. E o meu pensamento é o seguinte, cara, Borges, há muito tempo atrás, eu tenho um canal há um ano. E Borges sempre foi algo assim que eu sempre tive um temor, um temor de fazer um vídeo de algum livro do Borges, porque, cara, Borges é grande demais. Borges, eu tenho a impressão de que ele é maior do que a própria literatura. Tem um menino que postou um vídeo sobre o Aleph muito tempo atrás, e ele disse que desconfiava que o Borges não aconteceu esse Borges, não existiu esse Jorge Luiz Borges, que ele era algo assim como uma seleção de muitos escritores, de muitos autores, assim como disseram do Shakespeare, uma seleção de muitos autores, e esses muitos autores se reuniram criaram assim um nome de Borges, Jorge Luiz Borges. E ele não existiu, porque não é possível que um ser humano só, como Shakespeare, só tenha a capacidade, a engenhosidade de ter tanto conhecimento aqui, dentro desse universo, ficciones, dentro desse universo. Assim, aí esse rapaz, ele num vídeo sobre o Aleph que eu assisti, ele faz essa graça. Eu também tenho esse pensamento. Não é possível, meu Deus do céu. Não é possível. Você vai ler Borges, seja lá onde você estiver, quem você for, onde você estiver. Rapaz, é muita erudição. São contos, às vezes, de 10 páginas, 5 páginas, seja lá o que for. É uma erudição feroz, é um universo feroz. E você se enrola fácil. Você se enrola fácil no que ele escreve, porque é muita erudição. Por exemplo, esse material do Aleph, eu li há uns 20 anos atrás, por aí, quando saiu essa série aqui, ó, essa reportagem aqui, tá vendo que eu guardei da revista Época de 1999, tem reportagem com as obras completas do Borges. Eu separei essa reportagem, eu guardei essa reportagem comigo. A série, como eu disse em outro vídeo, das obras completas eu não tenho mais, eu perdi. Foi por aí né? Foi pelo espaço. Olha que maravilha. Foi perdido por aí e eu não tenho mais a série da Jorge Luiz Borges, obras completas, né? Mas aí ao mesmo tempo eu fui com o passar do tempo eu fui arrumando os livros do Borges
que mais me interessava. Vai virar vídeo. Ó, vai virar vídeo. Ficções, isso aqui vai virar vídeo. Vai virar vídeo. Aí, essa erudição toda, esse conhecimento todo, te colocam num beco sem saída. E eu, assim, a impressão que eu tenho do Borges é exatamente essa. Relendo o Aleph, isso ficou para mim muito explícito. O Borges, ele escreve para te colocar num beco sem saída, colocar num labirinto. E você não tem como sair. Você não tem como sair, você não tem como entender o que está aqui. Borges, para mim, é o maior escritor das Américas de todos os tempos, América do Sul, Central, do Norte, os escritores norte-americanos, os escritores brasileiros, os escritores argentinos, todos que vieram, colombianos, seja lá o Paraguai, boliviano, venezuelano, mexicano, seja o que for, Borges, para mim, esse universo, Borges é o maior e melhor escritor das Américas de todos os tempos, e eu duvido que apareça outro. Esse universo dele é um negócio assim, enorme, imenso, infinito. Você vai ler Balzac, os 17 volumes, eles vão estar contidos aqui. O Borges tinha algo que me enlouquece, que é essa coisa do labirinto, das bibliotecas, do universo que tem por trás de nós. Esse universo, o universo das coisas que não são palpáveis. Nós não temos certeza se o mundo é o mundo que a gente conhece, essas coisas que a nossa percepção ela é falha. Mas o que salva, e eu concordo com ele, o que nos dá a liga do mundo, o que nos mantém aqui nessa dimensão, nesse universo que está aqui, é a literatura. Para mim, é o infinito da literatura. É que abre o portal para outros mundos. Já que tudo aqui é o caos, já que o universo é o caos, e nos derrubando para lá e para cá, o que nos dá esse approach no mundo é a literatura. A biblioteca infinita, que dá uma ponte para esse universo caótico que nós temos. Entendeu? Mas mesmo sabendo disso, isso não me dá nenhuma segurança com relação ao universo, ao mundo. E o Borges, ele faz questão de te enfiar nesse buraco. Nesse buraco. Infernal. Você vai ler isso aqui e você vai sair com mais perguntas do que respostas. Eu fiquei assim, o que eu faço, cara? Eu faço o vídeo? Eu continuo? Quando eu terminei o último conto aqui, o Aleph, o último conto, são uma série de 17 contos, se eu não estou enganado, aqui desse livreto que tem em português, ó, essa edição aqui em português, essa edição em português espetacular, que tem em português, tem das obras completas também, que eu já coloquei, inclusive, as 4 em outro vídeo. Esse livro aqui, olha só, o imortal, o morto, os teólogos, história do guerreiro e da cativa, biografia de Tadeu Isidoro Cruz, Emazuns, a casa de Asterion, que eu vou ler esse conto aqui, a casa de Asterion, a outra morte, Deutsche Requiem, a busca de Averroes, Elzahir, da moeda, que o indivíduo fica absolutamente obcecado pela moeda, esse Zahir, Ave Maria. Ó, a escrita de Deus, a Bejacan Elbojari, morto no labirinto, o conto em que o indivíduo ele tem um inimigo e esse inimigo constrói um labirinto para esse cara, para ele morrer nesse labirinto. Dos reis e dos labirintos, a espera, o homem e o umbral e o Aleph. São essas maravilhas nesse livrinho aqui. Essa coisica que você não dá nada, se você não conhecer Borges, você não dá nada, e você se lasca lendo isso aqui, você se ferra nisso aqui,
O Imortal, né? O primeiro conto é um sujeito na época do Império Romano que ele descobre uma história dizendo que em certo local ele vai encontrar a imortalidade. Ele vai encontrar a imortalidade, é um rio. Se ele beber dessa água, ele vai encontrar a imortalidade. E nessa busca que ele faz, ele acaba encontrando o Homero. Ele vai encontrar o Homero e ele vai chegar num local onde é uma espécie de um castelo imenso, enorme, onde ele vai beber dessa água, como eu falei, vai beber dessa água, ele vai se tornar imortal e ele, a partir daí, ele vai escrever ou reescrever algumas obras. Vai escrever algumas obras. O primeiro conto disso aqui. Nesse primeiro conto aqui, já vai estar a deixa, vai estar como é que fala? Vai estar o caminho, vai estar a ponte para exatamente o Borges enfiar goela abaixo da gente essa ideia aqui, ó. Bem isso aqui, ó. Um labirinto é uma casa edificada para confundir os homens. Sua arquitetura pródiga em simetrias está subordinada a esse fim. No primeiro conto, nesse Imortal, ele já deixa ele já coloca essa deixa do que vai ser a leitura desse negócio aqui, da qual você vai se enrolar. Mesmo com a leitura mais atenta, mesmo com você com erudição, mesmo você carregando na erudição, o Borges ele faz justamente para você se enrolar, entendeu? Você vai se enrolar, não tem jeito, não tem para onde você correr, você vai se enrolar. Ele quer que você adentre esse labirinto e depois você não consiga sair. Me lembra um vídeo que eu fiz há um tempo atrás, baseado numa história do Tio Patinhas, do Karl Barks, da Pedra Filosofal, que tinha um Minotauro. E que tinha o rolo de Ariadne e tinha o labirinto. O labirinto. O Tio Patinhas vai procurar a Pedra Filosofal. Você vai adentrar esse labirinto de tal forma que você não vai conseguir sair direito. Eu acho que você vai ficar lá. Eu passei esses dias todos enrolado nesse labirinto do Borgiano. Eu não sabia como sair dele. E eu tô até hoje perdido. Eu entendi isso. Foi o que eu entendi dessa leitura. Eu vou fazer tem umas passagens aqui que eu separei. A escrita de Deus. Olha, presta atenção. A escrita de Deus. O cárcere é profundo e de pedra. Sua forma a de um hemisfério quase perfeito, embora o piso, também de pedra, seja algo menor que um círculo máximo, fato que de algum modo agrava os sentimentos de opressão e de grandeza. O muro corta-o pelo meio. Este, apesar de altíssimo, não toca a parte superior da abóbada. De um lado estou eu, Tisnacan, mago da pirâmide Qualohon, que Pedro de Alvarado incendiou. Do outro há um jaguar, que mede com secretos passos iguais o tempo e o espaço do cativeiro. Ao nível do chão, uma ampla janela com barrotes corta o muro central. Na hora, sem sombra, o meio-dia, abre-se um alçapão no alto e um carcereiro que foram apagando os anos manobra uma rodana de ferro e nos baixa na ponta de um cordel, cântaros com água e pedaços de carne. A luz entra na abóbada. Nesse instante posso ver o jaguar. Perdi o número dos anos que estou na treva. Eu, que uma vez fui jovem e podia caminhar por esta prisão, não faço outra coisa senão aguardar na postura de minha morte o fim que me destinam os deuses. Com a profunda faca de pedernal abri o peito das vítimas e agora não poderia sem magia levantar-me do pó. Na véspera do incêndio da pirâmide, os homens que desceram de altos cavalos me castigaram com metais ardentes para que revelasse o lugar de um tesouro escondido. Abateram diante de meus olhos o ídolo do Deus, mas este não me abandonou e me mantive silencioso entre os tormentos. Laçaram-me, quebraram-me, deformaram-me e depois acordei nesse cárcere que
que não mais deixarei em minha vida mortal. Premido pela fatalidade de fazer algo, de povoar de algum modo o tempo, quis recordar em minha sombra tudo o que sabia. Noites inteiras desperdicei em recordar a ordem e o número de algumas serpentes de pedra ou a forma de uma árvore medicinal. Assim fui debelando os anos, assim fui entrando na posse do que já era meu. Uma noite senti que me aproximava de uma lembrança precisa. Antes de ver o mar, o viajante sente uma agitação no sangue. Horas depois comecei a avistar a lembrança. Era uma das tradições do Deus. Este, prevendo que no fim dos tempos ocorreriam muitas desventuras e ruínas, escreveu no primeiro dia da criação uma sentença mágica capaz de conjurar esses males. Escreveu-a de maneira que chegasse às mais distantes gerações e que não a tocasse o azar. Ninguém sabe em que ponto a escreveu, nem com que caracteres, mas consta-nos que perdura secreta e que ela era um eleito. Considerei que estávamos como sempre no fim dos tempos e que meu destino de último sacerdote do Deus me daria acesso ao privilégio de intuir essa escrita. O fato de que me rodeasse uma prisão não me vedava essa esperança. Talvez eu tivesse visto milhares de vezes a inscrição de Coloron e só me faltasse entendê-la. Essa reflexão me animou e logo me infundiu uma espécie de vertigem. No âmbito da Terra existem formas antigas, formas incorruptíveis e eternas. Qualquer uma delas podia ser o símbolo procurado. Uma montanha podia ser a palavra do Deus, ou um rio, ou um império, ou a configuração dos astros, mas no curso dos séculos as montanhas se aplainam e o caminho de um rio costuma desviar-se. E os impérios conhecem mutações e estragos e a figura dos astros varia. No firmamento há mudança. A montanha e a estrela são indivíduos e os indivíduos caducam. Procurei algo mais tenaz, mais invulnerável. Pensei nas gerações dos cereais, dos pastos, dos pássaros, dos homens. Talvez em minha face estivesse escrita a magia. Talvez eu mesmo fosse o fim de minha procura. Estava nesse afã quando recordei que o jaguar era um dos atributos do Deus. Então minha alma se encheu de piedade, imaginei a primeira manhã do tempo, imaginei meu Deus confiando a mensagem à pele viva dos jaguares que se amariam e se gerariam eternamente em cavernas, em canaviais, em ilhas, para que os últimos homens a recebessem. Imaginei essa rede de tigres, esse quente labirinto de tigres, causando horror aos prados e aos rebanhos para conservar um desenho. Na outra cela havia um jaguar. Em sua proximidade percebi uma confirmação de minha conjectura e um secreto favor. Dediquei longos anos a aprender a ordem e a configuração das manchas. Cada cega jornada me concedia um instante de luz e assim pude fixar na mente as negras formas que riscavam a pelagem amarela. Algumas incluíam pontos, outras formavam raias transversais na face interior das pernas. Desculpa. Outras anulares se repetiam. Talvez fosse um mesmo som ou uma mesma palavra. Muitas tinham bordas vermelhas. Não falarei das fadigas de meu labor, mas de uma vez gritei à abóbada que era impossível decifrar aquele texto. Gradualmente o enigma concreto que me atarefava me inquietou menos que o enigma genérico de uma sentença escrita por um Deus. Que tipo de sentença, perguntei-me, construirá uma mente absoluta? Considerei que mesmo nas linguagens humanas não existe proposição que não implique o universo inteiro. Dizer o tigre é dizer os tigres que o geraram, os cervos e tartarugas que ele devorou, o pasto de que se alimentaram os cervos, a terra que foi mãe do pasto, o céu que deu à luz à terra. Considerei que na linguagem de um Deus, toda palavra enunciaria essa infinita concatenação dos fatos, e não de um modo implícito, mas explícito, e não de um modo progressivo, mas imediato. Com o tempo, a noção de uma sentença divina pareceu-me pueril ou blasfematória. Um Deus, refleti, só deve dizer uma palavra, e nessa palavra a plenitude. Nenhuma palavra articulada por ele pode ser inferior ao universo ou menos que a soma do tempo. Sombras ou simulacros dessa palavra que equivale a uma linguagem, e a quanto pode compreender uma linguagem são as ambiciosas e pobres palavras humanas. Tudo, mundo, universo. Um dia ou noite, entre meus dias e minhas noites, que diferença existe? Sonhei que no chão do cárcere havia um grão de areia. Voltei a dormir indiferente. Sonhei que despertava e que havia 2 grãos de areia. Voltei a dormir. Sonhei que os grãos de areia eram 3. Foram assim multiplicando-se até encher o cárcere e eu morria sobre esse hemisfério de areia.
Compreendi que estava sonhando. Com enorme esforço despertei. O despertar foi inútil. A inumerável areia me sufocava. Alguém me disse: não despertaste para a vigília, mas para um sonho anterior. Esse sonho está dentro de outro, e assim até o infinito, que é o número dos grãos de areia. O caminho que terás de desandar é interminável e morrerás antes de haver despertado realmente. Senti-me perdido. A areia me enchia a boca, mas gritei: nenhuma areia sonhada pode matar-me, nem existem sonhos dentro de sonhos. Um resplendor me despertou. Na treva superior desenhava-se um círculo de luz. Vi a face e as mãos do carcereiro, a roldana, o cordel, a carne e os cântaros. Um homem se confunde gradualmente com a forma de seu destino. Um homem é afinal suas circunstâncias. Mais que um decifrador ou um vingador, mais que um sacerdote do Deus, eu era um encarcerado. Do incansável labirinto de sonhos regressei como a minha casa, a dura prisão. Bendisse sua umidade, bendisse seu tigre, bendisse a fresta de luz, bendisse meu corpo velho, dolorido, bendisse a treva e a pedra. Então ocorreu o que não posso esquecer nem comunicar. Ocorreu a união com a divindade, com o universo. Não sei se estas palavras diferem. O êxtase não repete seus símbolos. Há quem tenha visto Deus num resplendor. Há quem o tenha percebido numa espada ou nos círculos de uma rosa. Eu vi uma roda altíssima, que não estava diante de meus olhos, nem atrás, nem dos lados, mas em todas as partes a um só tempo. Essa roda estava feita de água, mas também de fogo, e era, embora se visse a borda, infinita. Entretecidas formavam-na todas as coisas que serão, que são e que foram, e eu era um fio dessa trama total, e Pedro de Alvarado, que me atormentou, era outro. Ali estavam as causas, os efeitos, e me bastava ver essa roda para entender tudo interminavelmente. Oh, felicidade de entender, maior que a de imaginar ou que a de sentir. Vi o universo e vi os íntimos desígnios do universo, vi as origens que narra o livro do comum, vi as montanhas que surgiram da água, vi os primeiros homens feitos de pau, vi as tinalhas que se voltaram contra os homens, vi os cães que lhes destroçavam os rostos, vi o Deus sem face que há por trás dos deuses, vi infinitos processos que formavam uma só felicidade, e entendendo tudo, consegui também entender a escrita do tigre. É uma fórmula de 14 palavras casuais, que parecem casuais. E me bastaria dizê-la em voz alta para ser todo-poderoso. Bastaria dizê-la para abolir esse cárcere de pedra, para que o dia entrasse em minha noite, para ser jovem, para ser imortal, para que o tigre destroçasse Alvarado, para fundar o santo punhal em peitos espanhóis, para reconstruir a pirâmide, para reconstruir o império. 40 sílabas, 14 palavras, e eu, Tizinacan, regeria as terras que Montezuma regeu, mas eu sei que nunca direi essas palavras, porque não me lembro de Tizinacan. Que morra comigo o mistério que está escrito nos tigres. Quem entreviu o universo, quem entreviu os ardentes desígnios do universo, não pode pensar no homem em suas triviais venturas ou desventuras, mesmo que esse homem seja ele. Esse homem foi ele, e agora não lhe importa. Que lhe importa a sorte daquele outro? Que lhe importa a nação daquele outro, se ele agora é ninguém? Por isso não pronuncio a fórmula, por isso deixo os dias me esqueçam, deitado na escuridão. O Borges, eu falei, é labiríntico. É labiríntico. Aqui, nesse livreto, tá cheio desses labirintos. Desses labirintos, desses universos, o som da palavra. Uma palavra faz diferença. O Aleph, por exemplo, a primeira letra do hebraico que dá o nome ao livro, o Aleph, que está contido o universo, que está contido Deus, que Deus simplesmente virou e ele colocou o Aleph como a primeira letra do alfabeto hebraico, em detrimento das outras. O porquê disso? O que está contido no universo, o que é as coisas, o que são as coisas, a importância mágica das palavras, o falar, entendeu? Quando você fala aquilo, dependendo de como você fala, como essa palavra ela vai modificar o universo, vai modificar o mundo, só no você falar.
pronunciar o símbolo mágico, que foi o que Deus fez na criação do universo, do planeta Terra, do universo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1, que está contido nisso, a simbologia disso, entendeu? Vai lá, você vai pegar no hebraico e você vai montar o Elohim, que é o Aleph. Isso é demais, gente. Isso é demais. O Borges, ele vai trabalhar isso. Ele vai trabalhar esse mistério. Esse mistério. Ai, meu Deus. Olha aqui. Chego agora ao inefável centro de meu relato. Começa aqui meu desespero de escritor. Toda linguagem é um alfabeto de símbolos cujo exercício pressupõe um passado que os interlocutores compartem. Como transmitir aos outros o infinito Aleph que minha temerosa memória mal e mal abarca? Os místicos, em análogo transe, são pródigos em emblemas. Para significar a divindade, um persa fala de um pássaro que de algum modo é todos os pássaros. Alanus de Insulis, de uma esfera cujo centro está em todas as partes e a circunferência nenhuma. Ezequiel, de um anjo de 4 faces que ao mesmo tempo se dirige ao oriente e ao ocidente, ao norte e ao sul. Não em vão rememoro essas inconcebíveis analogias. Alguma relação tem com o Aleph. É possível que os deuses não me negassem o achado de uma imagem equivalente, mas este relato ficaria contaminado de literatura de falsidade. Mesmo porque o problema central é insolúvel, a enumeração sequer parcial de um conjunto infinito. Nesse instante gigantesco vi milhões de atos prazerosos ou atrozes. Nenhum me assombrou tanto como o fato de que todos ocupassem o mesmo ponto, sem superposição e sem transparência. O que viram meus olhos foi simultâneo, o que transcrevi sucessivo, pois a linguagem o é. A eternidade, quando você dentro da eternidade, você vê todas as coisas ao mesmo tempo. Aqui, dentro desse processo do Aleph, ele é simultâneo. Uma coisa acontece a outra, que acontece a outra, que acontece a outra. Mas na literatura, você vê todas as coisas ao mesmo tempo. Quando você conclui a leitura do livro, dependendo do que você compreende, você entende tudo ao mesmo tempo. É a visão que se tem. Assim, mas eu não tenho muito o que dizer. Mas eu vou continuar lendo, né? Vou continuar lendo o Borges. Tem mais um textinho aqui que eu quero passar. Vê, olha só isso aqui. Olha só, para fechar. Eu tô completamente preso no labirinto. Eu não consegui sair. Eu não consegui sair desse labirinto. Essa leitura aqui vai explicar isso. Contam os homens dignos de fé, porém Alá sabe mais, que nos primeiros dias houve um rei das ilhas da Babilônia que reuniu arquitetos e magos e ordenou-lhes a construção de labirinto tão surpreendente e sutil que os varões mais prudentes não se aventuravam a entrar, e os que entravam se perdiam. Essa obra era um escândalo, pois a confusão e a maravilha são operações próprias de Deus e não dos homens. Com o correr do tempo, veio à sua corte um rei dos árabes e o rei da Babilônia, para zombar da simplicidade de seu hóspede, fez com que ele penetrasse no labirinto, onde vagueou humilhado e confuso até o fim da tarde. Implorou então o socorro divino e deu com a porta. Seus lábios não proferiram queixa nenhuma, mas disse ao rei da Babilônia que ele tinha na Arábia outro labirinto e, se Deus quisesse, lhe o daria a conhecer algum dia. Depois regressou à Arábia, juntou seus capitães e alcaídes e arrasou os reinos da Babilônia com tão venturosa sorte que derrubou seus castelos, dizimou sua gente e fez prisioneiro o próprio rei. Amarrou-o sobre um cavalo veloz, levou-o para o deserto. Cavalgaram 3 dias e lhe disse: ó rei do tempo e substância e símbolo do século na Babilônia, quiseste que me perdesse num labirinto de bronze com muitas escadas, portas e muros. Agora o poderoso achou por bem que eu te mostre o meu, onde não há escadas a subir, nem portas a forçar, nem cansativas galerias a percorrer, nem muros que te vedem os passos. Em seguida, desatou-lhes as amarras e o abandonou no meio do deserto, onde morreu de fome e de sede. A glória esteja com aquele maiúsculo que não morre.
Não tem mais nada a dizer. Não tenho mais nada a dizer. Borges é o maior autor, se é que ele se é que ele foi um homem realmente, o real, se é que ele foi o maior escritor das Américas de todos os tempos. Gente, muito obrigado, tá? O que eu falei, se você quiser por sua livre e espontânea vontade entrar nesse labirinto, é por sua livre e espontânea vontade. Se você quer, tá livre. Beleza? Ó, curte o vídeo, se inscreve no canal e se inscreve no canal e comenta, beleza? Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.